Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, a gente vai hoje ler dois textos que falam basicamente da mesma coisa, mas eu pediria que vocês abrissem primeiro as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 4, e nós vamos ler apenas o versículo 2. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Amém? Amém. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor aqui: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Amém? Amém. Amém e misericórdia. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai celestial, nós dizemos amém às orações já feitas. Clamamos a Ti que o Senhor venha nos auxiliar, o Senhor venha ministrar os nossos corações. Como o pastor sempre ora, naquilo que eu sou deficiente, não, em tudo eu sou deficiente, eu careço da Tua assistência, Senhor, em tudo. Por isso vem e faz valer a Tua vontade nessa tarde. Vem ministrar essa palavra ao nosso coração, de um modo real, de um modo vivo, em nome de Jesus. E de um modo mais especial ainda, eu quero agradecer a Ti, porque o Senhor trouxe essas pessoas agora à tarde. Ó Deus, em nome de Jesus, o coração está profundamente grato. Eu Te louvo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu ando... Meu cunhado agora, ele perguntou, como é que tá? Eu disse... mais ou menos, estou assim meio sem combustível. Ontem eu tive uma baixa de pressão, a pressão ficou 10/4, eu fiquei meio que sem combustível, mas depois melhorei um pouco, botei um pouquinho de sal debaixo da língua e tal, e melhorei. Mas essa sensação de falta de combustível tem acontecido nos últimos tempos, não só por uma baixa de pressão, mas por tudo que eu tenho visto na eclesiologia contemporânea, né? A gente tem visto tantas coisas acontecendo, tantas pessoas serem enganadas, e às vezes fica difícil da gente falar sobre determinadas coisas que parece que a gente está querendo puxar a brasa para a nossa sardinha. Não é isso. Os irmãos são livres para irem a qualquer lugar, para visitarem qualquer igreja, para se filiarem a qualquer comunidade, mas eu não posso me calar diante de tudo que eu tenho visto e ouvido. Então é preciso que a gente traga um alerta à igreja, que a gente traga uma palavra que desperte a igreja a prestar atenção àquilo que tem acontecido. O Senhor, o reverendo Augusto Nicodemos, ele disse uma coisa interessante: Jesus, ele veio para tirar o nosso pecado, não a nossa inteligência. Então crer é pensar. Amém. John Stott diz isso, né?
pensar, nós podemos criticar, nós podemos fazer um diagnóstico das situações, mas à luz da palavra de Deus. Então, há um título nessa mensagem: nada a acrescentar, nada a tirar. Eu queria que você guardasse bem essa observação e que o Senhor, Ele possa trazer luz de entendimento a cada um de nós no dia de hoje. Tanto o texto de Deuteronômio quanto o texto de Apocalipse, eles trazem uma severa advertência quanto a não acrescentar nem tirar nada da palavra de Deus. E o que mais a gente tem visto são acréscimos e retiradas. E a penalidade para essas práticas, ela não é pequena. Nós acabamos de ler tanto o texto de Deuteronômio quanto o texto de Apocalipse. É pesada a penalidade àqueles que acabam fazendo assim para satisfazer seus interesses pessoais, né? Então, o texto de Apocalipse, ele é ainda mais drástico e mais enfático e preciso. Na linguagem da NVI diz assim o Senhor: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos deste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Isso é tremendo demais. Uma vez eu vi um testemunho de um irmãozinho humilde no sentido de formação acadêmica. Ele era considerado um analfabeto funcional, e ele entendia tão profundamente as verdades bíblicas, e ele disse o seguinte: foram contestar o fato de que um grande peixe engoliu Jonas. Não, isso não é verdade, isso é uma história, isso é uma lenda. Ele disse: pois olha, se me contassem, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, eu acreditava. Se tivesse escrito ali, eu acreditava. Quanto mais que foi o grande peixe que engoliu Jonas, né? Então falta a nós essa disposição de crer naquilo que está escrito na santa palavra de Deus. Hoje a gente tem percebido uma necessidade muito grande das pessoas de procurar coisas atrativos nos cultos para poder se achegar à igreja, para poder se reunir em assembleia solene. Ah, não tem nenhum atrativo, então eu não vou. Quem vai prestar o culto é você. Quando nós nos reunimos aqui, nós prestamos um culto a Deus. Isso é importante, queridos. Então o Senhor é taxativo: não acrescente nem tire nada da palavra de Deus. O que estamos vendo é obra do Espírito Santo ou fogo estranho aceso irresponsavelmente diante dos altares, ditos altares do Senhor. E eu queria muito que vocês todos que estão reunidos aqui no dia de hoje, que nós parássemos para pensar. Tem faltado isso, a gente engole tudo. E eu tenho insistido muito. Você ouviu uma mensagem, você ouviu um sermão, vá para casa, leia o texto novamente, encaixe o texto nos seus contextos, peça ao Espírito de Deus que traga a iluminação do seu entendimento, e com certeza o Senhor continuará falando muito mais do que aquilo que você ouviu nesse pequeno tempo de pregação da palavra. Eu queria trazer algumas reflexões que eu acho oportunas acerca dessas advertências do Senhor sobre o tirar ou acrescentar na palavra de Deus. E eu contava às irmãs que estava me sentindo assim, muito abatida, muito entristecida por tudo que tenho visto e ouvido. E chegou às minhas mãos um livro de um autor que eu gosto muito, é um senhor.
John MacArthur, e ele escreveu um livro chamado Fogo Estranho. Esse livro, eu acho que todo cristão, novo ou velho na fé, precisa lê-lo. Ele traz relatos impressionantes, relatos inclusive de pessoas que foram fazer a expulsão de um demônio, bateram tanto na pessoa que a pessoa morreu. Jesus, os discípulos de Jesus, os discípulos sérios de Jesus, tanto no passado quanto no presente, eles usavam a palavra de autoridade, eles expulsavam demônios, eles ministravam cura meramente com a palavra. É o poder do Cristo, é o poder do Espírito Santo através de nós que opera maravilhas. Quantas coisas têm acontecido? Quantas pessoas chegam rasgadas dentro da comunidade por causa de determinadas posturas, de determinadas lideranças? Então a primeira reflexão que eu trago para vocês é por que então tem sido tão banalizada, apesar da gente perceber, ouvir aqui que é uma prática que o Senhor condena, por que tem sido tão banalizada essa prática, tanto da retirada como dos acréscimos às ordenanças de Deus na sua palavra? Eu só consigo enxergar uma resposta: tem faltado temor e tremor diante do Eterno. E eu me lembrava também de uma colocação feita por um pastor, amigo nosso. Ele disse: a misericórdia do Senhor aumentou. Nadab e Abiú, sacerdotes do passado, ofereceram fogo estranho diante do altar do Senhor e foram consumidos na presença de Deus. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo de Deus e morreram diante dos apóstolos. Tem faltado temor e tremor na presença do Senhor. Segundo lugar, Paulo, falando aos Gálatas, diz que se ele ou mesmo um anjo trouxer evangelho que vá além do que ele tem pregado, que seja anátema ou maldito. E hoje os evangelhos malditos parecem proliferar com uma rapidez assombrosa para atrair adeptos e engordar contas bancárias de espertalhões. Por que tem sido tão fácil disseminar o falso ensino? Amados, ao longo dos séculos, heresias têm nascido a partir da má interpretação da palavra, por ignorância ou má fé. Em segundo lugar, ou em terceiro lugar, me perdoe, é tempo de despertar do torpor ingênuo que tem feito com que muitos se deixem enganar com falsos ensinos, sobretudo no que diz respeito à obra do Espírito Santo. Jesus, em certa ocasião, foi questionado sobre a ressurreição dos mortos. E ele disse àqueles que o ouviam: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Palavra e poder precisam estar juntos. E esse poder tem que ser transformador. E ele primeiro tem que transformar aquele que ministra. E depois transformar aquele que recebe. Se esse poder não for transformador, ele não vem de Deus de fato. Então, amados, quantos embustes, quanta palhaçada dentro dos picadeiros eclesiásticos, dos quais tem se transformado muitas vidas e igrejas cristãs. Quanta doidice histérica que tão desrespeitosamente tem sido atribuída ao Espírito Santo. Quanto fogo estranho oferecido no altar do Senhor pelos obreiros da iniquidade. Cadê o temor de Deus? Judas, o meio-irmão de Jesus, na sua epístola, ele começou dizendo que ia falar a respeito da salvação
Mas o Senhor começa a trazer ao coração dele uma palavra viva a respeito daquelas heresias que proliferavam já naqueles dias. E Judas diz o seguinte acerca desses obreiros da iniquidade: esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade de vocês, que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Misericórdia. E é com temor e tremor que eu trago essa palavra diante da igreja. Parem para pensar. Questionem. Vão para a Bíblia. Leiam. Orem. Chorem diante do Senhor. Perguntem: Senhor, me explica essa palavra. Abre os meus olhos para que eu compreenda as maravilhas da tua lei, como fez o salmista no Salmo 119. Como diz o autor do livro que eu mencionei, o pastor John MacArthur, Fogo Estranho é o livro. Ele diz o seguinte: encoberta por uma linguagem de fé e generosidade, toda farsa é um artifício ilusório projetado para explorar o ganancioso e enganar os desesperados. Um diagnóstico perfeito da enfermidade espiritual que tem acometido há muito nos guetos eclesiásticos dos nossos dias. Triste demais isso. E nós precisamos aprender, eu repito, a questionar. De onde vem tudo isso? É tão fácil ludibriar. E ele diz aqui na sua crítica tão construtiva, ele diz: olha, tudo isso é feito para explorar o ganancioso e para enganar os desesperados. É o alvo perfeito. Eu me lembro de um irmão que chegou aqui há muitos anos atrás. Esse irmão tinha uma fábrica de calçados. E esse irmão era do sul. Veio para cá, se estabeleceu. E por uma dessas mudanças da vida, de altos e baixos, aquela fábrica faliu. E aí foi dito a ele foi levado para uma determinada igreja, foi levado para um determinado lugar, e ali foi dito que ele precisava dar tudo por fé. Só restava a casa de morada. E ele entregou a casa de morada. E as irmãs aqui da comunidade se reuniram, ele não tinha onde morar, e juntaram e pagaram o aluguel de uma loja aqui, junto da nossa irmã, que era cabeleireira, e ele ficou ali com uma banca de sapateiro. Ele perdeu tudo. Ninguém veio acudir aquele homem. Por fim, a esposa foi embora. Foi preciso que o filho do sul mandasse a passagem para ele ir, porque ele não tinha nada mais. Por que ele deu a casa? Às vezes é aquela coisa, você tem o desespero, mas tem a ganância. Quantas vezes tem acontecido isso? Amados, uma das coisas mais difíceis que a gente encontra dentro da igreja é fazer com que as pessoas queiram estudar a palavra. A gente tem um grupo de oração, um grupo de estudo bíblico das mulheres nas quartas-feiras. A gente está se reunindo à tarde das quartas-feiras, vai de 15 às 16, 3, 4 irmãs. No sábado tem um grupo maior de estudo bíblico com a nossa irmã, a missionária Ilha. 3, 4 pessoas, o grupo é misto. Se reúne no sábado aqui no terraço da Casa Pastoral de 18 às 19 horas. Não vem ninguém.
Que coisa difícil é as pessoas quererem estudar a palavra do Senhor. E aí se torna o alvo perfeito dos espertalhões. Pregadores da prosperidade rasa têm iludido os incautos com revelações extrabíblicas. Resultado disso, prejuízo ao Evangelho da Graça. Diz ainda o autor do livro: do ponto de vista do marketing eficaz, é um cheque em branco como garantia de saúde e riqueza, misturado com doses insanas de pensamento positivo e banalidades superficiais. Isso pode aumentar a audiência e vender livros, mas tudo isso é um grande embuste, não tem nada a ver com o Evangelho da Graça, com o cristianismo bíblico. Acorda, igreja. Paremos para pensar. É tempo de voltar ao verdadeiro Evangelho. Deus não é empregado de homens, não trabalha ao comando de senhas humanas para satisfazer desejos caprichosos e muito menos faz barganhas, porque Deus não precisa de nada. Ele cura se quiser, Ele concede bênçãos financeiras a quem quer, Ele salva quem quer, Ele faz o que Ele apraz, pois é Deus soberano. Todas as tentativas de manipular o Senhor são vãs. Humilhai-vos ante a poderosa mão do Senhor, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Vamos em humildade na presença de Deus. Não adianta as ordens, as determinações. Eu exijo, eu determino. Você não deseja, você não determina, você não exige nada, porque nós não somos nada diante do Eterno. Paulo, o apóstolo, falando aos romanos, ele diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Amém. Queridos, o que nós precisamos ter em mente depois de ouvir essa palavra? Em primeiro lugar, o símbolo do cristianismo é uma cruz sangrenta. Não um pódio iluminado a neon para ressaltar as performances humanas. Quem quiser seguir ao Cristo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e então o siga. E a cruz não tem rolimães. A cruz é pesada. A cruz é sangrenta. O que aconteceu na cruz do Calvário não foi uma brincadeira. Foi algo sério. E o sacrifício de Jesus foi único, perfeito e absolutamente permanente. Nada mais a acrescentar. Ele disse: está consumado. Nada mais a acrescentar, nada mais a tirar. Deixa de tolice, deixa de bobagem e deixa de dar atenção a tudo quanto é de cafuçu, que diz que é pastor e que diz que é isso e aquilo. Minha mãe amava essa palavra. Você sabe o que é um cafuçu? É alguém que diz que é o que não é. Então para de acreditar em bobagem. Nem o meu avô, um homem rude, iletrado, analfabeto, morando no Cafundó do sertão da Paraíba, ele acreditava em determinadas coisas. Ele dizia: bom, isto aqui não. Não há nova revelação. Ouviu isso? Não há nova revelação. Não há nada a acrescentar nem a tirar da palavra de Deus. O que sempre existiu é a necessidade de entendimento iluminado para compreender o que já foi revelado. Está tudo aqui. Então ore para que o seu entendimento, Paulo faz essa oração, que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que você possa compreender aquilo que está aqui escrito e que já foi revelado pelo Senhor.
Não tem nada a acrescentar nesse cânon aqui. Tudo está feito, tudo está consumado. Tem uma história de você sair atrás de profetas e profetisas de esquina, desarraigados da comunidade. Eu vou ouvir a oração do irmão fulano, da irmã fulana. Eu tratei de uma moça aqui, quase doida, por causa dessas revelações, desses revelamentos. É uma mistura, é uma miscigenação tremenda das coisas de Deus com coisas importadas de outros guetos espirituais. Para de misturar, em nome de Jesus. Por que o Espírito que dizem ser santo faz tanto barulho, mas não traz verdadeira transformação? Porque não é o Espírito Santo de fato. O Divino Consolador e Conselheiro, aquele que foi enviado para glorificar o Cristo, para convencer da justiça, do juízo e do pecado, o Conselheiro e Guia Celestial nos guiará a toda a verdade. O Santo Espírito de Deus, Ele derrama do seu divino fruto sobre nós, sobre os crentes, para fortalecê-los, e seus dons para habilitá-los a fazer a obra de Deus, e sobretudo para glorificar o Senhor Jesus Cristo com um viver testemunhal. Se esse viver não é testemunhal, não é experiencial, não é o Espírito de Deus que está sobre você. Eu não queria trazer essa palavra, queria falar de outra coisa, mas foi isso que o Senhor me trouxe. O Espírito de Deus não vem para promover espetáculos públicos de gritaria e desordem. Não vem para bater em pessoas para que demônios saiam. Não. Ele vem glorificar o Cristo. Apenas falamos a rocha, e a rocha derrama aquilo que precisa ser derramado. A rocha só foi ferida uma vez. Então, amados, temamos e tremamos em sua presença, em nome e por amor de Jesus. Desejo do meu coração é que essa palavra, ela reverbere, ela ecoe, ela incomode, e ela traga mudanças efetivas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, tenho 2 avisos.